A nossa convidada agora aqui na Rádio Difusora é a doutora Carolina Moreira, especialista em metabolismo ósseo e doenças osteometabólicas. Falar um pouquinho sobre o Dia da Osteoporose, dia 20 de outubro. Doutora Carolina, obrigado por nos atender, seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde a todos. Bom, doutora, eu tenho dados aqui que apontam que a osteoporose mata mais que o câncer de mama, é isso mesmo? Isso, pelas complicações que a osteoporose acarreta, que seriam as fraturas. O paciente, quando ele fratura, principalmente o fêmur, ele precisa ficar um tempo grande internado e nisso predispõe à infecção e aumento da mortalidade. Agora, doutora, a osteoporose é uma doença silenciosa, ela não tem sintomas, né? Não, a maioria das vezes não tem sintoma e o sintoma pode ocorrer na vigência de uma fratura. Então, às vezes a paciente faz um movimento brusco e pode ter uma dor na coluna, isso pode sugerir uma fratura de vértebra. E quem sofre mais com a osteoporose são homens ou mulheres, doutora? Mais mulheres. Então, nós temos estudos brasileiros mostrando que em torno de 35 a 40% das mulheres na pós-menopausa, geralmente acima de 50 anos, podem ter osteoporose. Enquanto que em homens, a porcentagem de homens com osteoporose acima de 50 anos gira em torno de 15%. Bom, o senhor está dando dados aí de 50 anos, quer dizer que a doença ela começa a aparecer numa idade já precoce, né, doutora? Sim, ela começa, a maioria dos pacientes apresenta osteoporose acima de 50 anos, mas pode existir osteoporose em pessoas mais jovens quando existe uma outra doença ou um uso de uma medicação que pode levar à doença, que nós chamamos de osteoporose secundária. Correto, eu até citei isso porque a gente às vezes imagina que a osteoporose é algo para pessoas de 60, 65 anos, no entanto, a idade média dela é bem menor, né, doutora? Isso. Na mulher, a partir do momento que a mulher entra na menopausa, que existe a diminuição do hormônio feminino, a mulher já tem um risco alto de ter osteoporose. Agora, doutora, tem como prevenir essa doença? Tem algumas coisas que podem ser feitas, que podem prevenir, né? Então, hábitos de vida saudáveis, como atividade física, desde o período da infância, adolescência, que é onde a gente está construindo o nosso pico de massa óssea, ou seja, onde a gente está fortalecendo o nosso esqueleto. Então, nessa fase da infância e adolescência, é muito importante atividade física, uma boa ingestão de leite derivado, seria de cálcio, né, que é o mineral que vai ajudar o osso a ficar mais forte, e também a suficiência de vitamina D. A vitamina D é a vitamina que ela é produzida pelo sol e ela estimula a absorção do cálcio, como também a mineralização do osso. Doutora, Então, a gente fala muito na questão da osteoporose e tem algumas dúvidas aí. Algumas pessoas fazem a ligação da doença com as unhas, pessoas que têm problemas nas unhas ou até mesmo na questão dentária. Tem alguma ligação ou não tem nenhuma ligação, doutora? Então, situações onde existe deficiência de cálcio, de vitamina D, pode ocorrer o enfraquecimento das unhas e também em situações bem graves de falta de cálcio, vitamina D, pode ocorrer uma perda dentária precoce. Mas não é todo mundo que tem osteoporose que irá ter esses sinais nas unhas e nos dentes, como você falou. Correto. A gente falou da questão aí de hábitos saudáveis. A pessoa que é diagnosticada já com a doença, ela pode continuar fazendo atividade física, por exemplo, doutora, ou aí precisa de uma recomendação especial? Não, ela pode, na verdade ela deve, porque a atividade física, não só naquela fase que eu comentei de infância e adolescência, mas em qualquer fase da vida, ela vai ajudar. Numa pessoa mais idosa, a atividade física ajuda a fortalecimento muscular, o que vai diminuir, vai aumentar a resistência para fraturas, ou seja, vai diminuir também quedas, porque aumenta o equilíbrio, e vai diminuir a fratura porque você aumenta a tua massa muscular.
Então, é indicado que que o indivíduo continue atividade física, sim. Doutora Carolina, a gente falou aí da questão dos casos de morte relacionados à osteoporose, a senhora citava a situação de queda. Qual é a parte do corpo mais frágil, que mais preocupa quando a pessoa sofre uma queda? Então, existem alguns sítios que são sítios de fraturas osteoporóticas. Entre eles é o antebraço, que é bem comum no início da menopausa, entre mulheres mais jovens, assim, acima de 50 anos. A fratura de coluna de vértebra, que é uma fratura que causa muita dor, e a fratura de fêmur, que é uma fratura que ocorre numa fase mais tardia, acima de 70, 75 anos, é a que mais preocupa, porque é essa fratura que vai levar muitas vezes a cirurgia, necessidade de cirurgia, internamentos. E o paciente, após uma fratura de fêmur, o que acontece é que ele fica muito dependente da família, porque ele não consegue mais fazer as atividades do dia a dia sozinho. Bom, a gente falou da questão aí das fraturas, mas não é uma queda tão grave assim. Às vezes até um escorregão leve pode levar a uma fratura até por conta da composição óssea, né, doutora? Isso mesmo, bem lembrado. Então, são as fraturas que a gente chama de fraturas osteoporóticas ou atraumáticas, que elas podem ocorrer decorrente de um trauma leve ou até mesmo sem trauma. Então, já casos de uma senhora, né? Só o fato dela abaixar para abraçar o neto, ela já pode ter uma fratura. Então, são casos bem difíceis mesmo, porque o paciente fica muito debilitado pela fragilidade óssea que tem. Quer dizer que um movimento, de repente, pode provocar uma fratura numa pessoa que tem aí a osteoporose. Isso mesmo. Doutora, os cuidados são aqueles que a gente sempre fala em relação aos idosos, principalmente no ambiente de casa, né, no ambiente do dia a dia, né? Isso. Então, é bem importante, quando a gente está avaliando um paciente com osteoporose, orientando sobre o tratamento, orientar sobre prevenção de quedas. Então, aqueles cuidados em casa, com tapetes, com o piso liso, no banheiro, a possibilidade de ter alguma coisa para o paciente se segurar. Então, todos esses cuidados a gente sempre reforça, porque o lugar que principalmente o idoso mais cai é na própria casa. E é claro que aí fica o cuidado não só do idoso, mas o cuidado das pessoas que convivem com esse idoso, né, doutora? Isso, também, esses cuidados. Doutora, a osteoporose pode ser aí sinal de outras doenças, além aí do enfraquecimento dos ossos? Ela pode ser secundária a várias doenças, né? Uhum. Existe uma lista bem grande de doenças e medicamentos que levam ao enfraquecimento dos ossos. Então, é bem importante isso, porque quando a mulher entra na menopausa, por exemplo, se ela já tem uma outra doença que seja uma causa secundária da osteoporose, ela vai ter dois fatores que vão piorar a fragilidade óssea e isso vai deixar a doença mais grave. Correto. As mulheres na menopausa, algumas têm aí a indicação de tomar hormônios. O hormônio ajuda em relação à osteoporose, doutora? Sim. O hormônio feminino, o estrogênio, os estudos demonstraram que ele é capaz de aumentar a densidade mineral óssea e reduzir fraturas, tanto de coluna quanto de fêmur. Então, naquela mulher que acabou de entrar na menopausa, que ela tem os sintomas característicos da menopausa, o hormônio é bem indicado porque ele pode tratar esses sintomas e prevenir fraturas e prevenir uma piora da osteoporose. Agora, claro, se a paciente não tiver nenhuma contraindicação, né? Isso que eu ia perguntar exatamente. Em relação a câncer de mama, histórico familiar. Então, se a paciente não tiver contraindicação, ela vai se beneficiar nos primeiros anos pós-menopausa do uso do hormônio. Quer dizer que a principal contraindicação em relação aos hormônios são os casos de câncer de mama na família. Isso, câncer de mama da própria paciente ou na família e também casos de trombose, né, que às vezes a paciente teve histórico de trombose, também é contraindicado.
Bacana. Para a gente finalizar, doutora Carolina, dia da osteoporose, essas datas servem para alertar a população. Qual é o principal alerta que a senhora deixa para os nossos ouvintes quando o assunto é a osteoporose? Então, agora esse mês de outubro, no dia 20, a gente comemora o dia de osteoporose, que é o dia que realmente a gente alerta a população que a osteoporose é uma doença grave e, como a gente já comentou, ela pode levar à morte. Então, é importante toda vez que a paciente tiver uma fratura, né, o paciente tiver uma fratura, tem que procurar o médico, tem que procurar um tratamento para a osteoporose. Não adianta só tratar a fratura, mas tem que tratar a osteoporose para prevenir uma próxima fratura. Isso é importantíssimo. E também aqueles cuidados de prevenção de quedas e cuidados de uma maneira geral, com a ingestão de leite derivados, com atividade física, suplementação de vitamina D, também evitar o cigarro, né, o tabagismo é uma coisa ruim para o osso. Então, esses cuidados gerais podem prevenir a doença ou prevenir a piora da doença. E é claro que sempre a prevenção é fundamental em qualquer tipo de doença, né, doutora? Claro, não, com certeza. Bacana. Doutora Carolina, eu quero agradecer a sua participação conosco aqui na Difusora. Eu que agradeço a oportunidade. Grande abraço. Tarde. Abraço, tchau. Conversamos aí com a doutora Carolina Moreira, especialista em metabolismo ósseo e doenças osteometabólicas, falando um pouquinho dessa data, 20 de outubro, que é o dia da osteoporose, uma doença silenciosa que mata mais que o câncer de mama.